Boa noite, amados. Eu quero aqui cumprimentar vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 20 de julho, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live, né? E hoje nós vamos dar a segunda parte de um estudo baseado em Apocalipse. 80% desse estudo é baseado em Apocalipse, né? O tema é escatologia, o futuro da Igreja de Cristo. E eu gostaria primeiro de fazer uma oração, né? Fazer uma oração e pedir ao Senhor que abençoe essa live e que você seja grandemente abençoado, edificado, né? Glória a Deus, é uma alegria poder abençoar a sua vida e trazer uma palavra rema do coração de Deus para o teu coração. Vamos lá então fazer uma oração e agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concedeu, né? O pão da nossa mesa, o ar que a gente respira, nossa saúde. Muito obrigado, Pai Celestial, Pai glorioso e Pai bendito. Em nome do teu amado Filho Jesus, nessa noite de segunda-feira, nós entramos junto ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho que é Jesus, pelo sangue da nova aliança, para te agradecer, Pai. Agradecer ao Senhor pelo dom da vida, agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos, agradecer ao Senhor pela tua graça infinita, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa live, abençoa esse estudo que nós vamos dar, que todos que estão aí conectados, que estão nos assistindo e aqueles que irão assistir posteriormente, sejam edificados, sejam abençoados, sejam fortalecidos e despertados espiritualmente, Pai. Confirma esta palavra, Senhor, com sinais e maravilhas. Realiza milagres, Senhor. Cura, liberta, restaura, levanta aquele que está caído. Pai, que a tua palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito. Em nome de Jesus, amém. E amém, glória a Deus. Como nós, né, falamos aos irmãos, o tema dessa mensagem é escatologia, o futuro da Igreja de Cristo, né? E nós, ontem, domingo, nós falamos da primeira parte sobre o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, para aqueles que foram levados, né? Tanto os mortos em Cristo que ressuscitaram, receberam um corpo novo, incorruptível, e aqueles que foram transformados devido ao arrebatamento, né? E eu gostaria de ler novamente os dois textos base desse estudo, né? Que está em 2 Pedro 1,19 e João 16,13. Pedro diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Então ele diz que é muito importante prestar o máximo de atenção para a palavra profética, né? E é importante compreender e estudar e assimilar acerca da palavra profética. E João 16,3, Jesus diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, que hão de acontecer. Então, uma das funções do Espírito Santo é alertar o corpo de Cristo, é alertar cada cristão que ama Cristo, nascido de novo, acerca dos próximos acontecimentos proféticos, né? Despertar a noiva, despertar a igreja. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Por isso que é importante estudar
com a revelação e o entendimento dado pelo Espírito Santo acerca da escatologia, que é o estudo dos acontecimentos futuros, né? Então, a primeira coisa que nós estudamos no domingo foi a respeito da eminência do arrebatamento da noiva, da Igreja de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo vai virar em duas etapas. A primeira somente para os salvos em Cristo, né? Ninguém vai perceber depois que os cristãos forem tirados dessa terra, raptados dessa terra, arrebatados por Cristo, né? Para uma grande cerimônia de casamento entre o noivo e a noiva, celebrado pelo Pai e com a testemunha dos anjos gloriosos do Senhor. E ali haverá os 7 anos das bodas do Cordeiro, a entrega dos galardões, né? E será tremendo, maravilhoso. Nós falamos também sobre os sinais que antecedem o arrebatamento, né? Com base em Mateus, Daniel, Tessalonicenses, Pedro e outros textos da Bíblia, né? É só você estudar a live de ontem, domingo, dia 19, e você vai constatar tudo aquilo que nós estamos aqui repetindo, né? E o maior dos sinais, que é a figueira voltar a brotar, que é a nação de Israel, né? Nós falamos também sobre o que nós temos que fazer em relação a essa realidade, com base em vários textos aqui, né? Demos os conselhos bíblicos, né? E traçamos o perfil bíblico do cristão que será arrebatado, né? E aí cabe a cada um julgar a si mesmo, avaliar a si mesmo, se nós estamos dentro desse perfil traçado pela palavra de Deus. Se nós não estamos, nos arrepender e começar a buscar o Senhor, buscar um avivamento espiritual, né? Começar a dedicar mais tempo em oração, buscar ajuda do Espírito Santo e das lideranças, né? Agora, olha que interessante, eu quero chamar a sua atenção agora, veja bem. Nós vamos falar hoje sobre os 7 anos da grande tribulação. Porque enquanto a noiva de Cristo, enquanto a igreja estará lá no céu, comemorando as bodas do Cordeiro, se alegrando com um corpo novo, um corpo eterno, incorruptível, glorificado, e recebendo os galardões, as recompensas das mãos do próprio Senhor e Salvador Jesus, aqui na terra os que ficarem vão ter que encarar, né, que é chamado na Bíblia de o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É um tempo de sofrimento e julgamento de Deus, a ira divina sobre os ímpios, sobre aqueles que não aceitaram a Cristo e viveram uma vida aí totalmente entregue ao pecado. É chamado de grande tribulação ou o dia da ira do Senhor. Você pode conferir isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 2 ao 10, e também ler Daniel, o livro do profeta Daniel, no Velho Testamento, capítulo 12, do versículo 1 ao 4, né? Mateus, capítulo 24, dos versículos 42 ao 44, Jesus diz aqui que Jesus virá julgar os ímpios e depois vai reinar sobre essa terra na sua segunda vinda, né? E a grande tribulação, segundo Daniel, capítulo 9, do 24 ao 27, a grande tribulação é a última das 70 semanas de anos de Daniel, que estão determinadas para Israel e não para a igreja, a noiva de Cristo. Tem gente que acha que estão determinadas para a igreja. Não. Essa última semana, a igreja não vai estar aqui. A igreja já estará com Cristo no paraíso. Então, essa última semana, né, dessas 70 semanas,
está determinada para a nação de Israel. É um tratamento de Deus com Israel e um julgamento para os ímpios. A grande tribulação é o juízo de Deus sobre os ímpios e uma disciplina que Deus vai aplicar sobre a nação de Israel. Por quê? Porque essa nação rejeitou o Messias em sua primeira vinda para morrer em nosso lugar pela humanidade. Então Deus vai disciplinar Israel. Na grande tribulação, Israel será repreendido, castigado e educado com a vara do juízo, a fim de se preparar a nação judaica para aceitar a Cristo como o Messias prometido na sua segunda vinda. Isso está claro em Ezequiel capítulo 20, verso 37, e Deuteronômio capítulo 4, verso 30. O Israel que não aceitou a Cristo, infelizmente, na grande tribulação, no início dos 7 anos, fará uma aliança com o anticristo. Jesus deixou isso claro, que ele veio e Israel não o aceitou. E o falso Cristo virá e Israel o aceitará. Isso está claro em Isaías, capítulo 28, verso 15, João 5, 43 e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versículos 3 ao 4, né? Então, a grande tribulação, ela é conhecida como o tempo da ira de Deus. O período em que Deus irá derramar da sua ira sobre os gentios que não aceitaram a Cristo, oferecido a eles pela pregação do Evangelho na dispensação da graça. 2000 anos de dispensação da graça. E aqueles que ouviram o Evangelho e não o aceitaram, vão ter que encarar a ira do Cordeiro, que são esses 7 anos de grande tribulação. Nesse início, né, assim que a igreja for raptada, for arrebatada por Cristo, pelo noivo, um grande líder mundial vai assumir o governo das nações, essa nova ordem mundial, que é chamado na Bíblia de anticristo, ou o homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 17, fala sobre isso. O anticristo, ele será a reencarnação de Satanás e iniciará o seu governo na terra, assim que a igreja de Cristo for arrebatada. O anticristo dará início ao seu governo mundial, que durará 7 anos, né? Que é o tempo que vai durar a grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, na metade dos primeiros 3 anos e meio, a metade desses 7 anos, ele vai enganar muitos, vai operar sinais, maravilhas, vai dar uma aparente solução econômica para o mundo que estava em colapso devido a toda a crise mundial e o arrebatamento. Vai pacificar aparentemente as nações. Aparentemente ele vai se mostrar amigo de Israel, trazendo uma pacificação entre os árabes, os muçulmanos e os judeus. Esse tratado de paz, quando ele for assinado, né, é porque o anticristo está já na terra manifestado. E espero eu e você que nós não estejamos aqui, né? E Israel vai fazer uma aliança. Então, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo aparentemente vai trazer uma melhora econômica no mundo, né? Vai trazer uma aparente solução econômica para a crise. Também as guerras vão cessar, ele vai trazer uma pacificação aparente, vai assinar tratados de paz entre os judeus e os árabes, né, que estão em guerra há milhares de anos.
E tudo isso, né, está nos textos de Daniel capítulo 7, verso 8, 24 e 25, Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel capítulo 11, do 36 ao 45, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12, Apocalipse 11, verso 6 ao 7, Apocalipse 13, verso 7, Apocalipse 15, verso 18, né? Ou melhor, capítulo 13, versos 7, 15 e 18, e capítulo 19, versos 15 ao 21. Né? Veja bem, no final dos 3 anos e meio, aí ele vai começar a se revelar quem ele realmente é. E vai exigir que ele seja adorado. É aí que os judeus vão se rebelar. Né? É aí que os judeus vão abrir os olhos e vão quebrar essa aliança com o anticristo. E o maior dos sinais, né, que todos vão poder perceber que se trata do anticristo e do homem da iniquidade, está lá em Mateus 24, 15 em diante, 1 João 2, 18, Daniel 9, 27 e em Tessalonicenses também, que é a abominação da desolação. Ou seja, é uma grave blasfêmia que ele vai cometer, né? Ele vai profanar o novo templo que vai ser construído, vai colocar a sua imagem ali, vai exigir uma adoração. Ele vai profanar o templo, né? Que vai ser construído agora pelos judeus, só está faltando o local exato. E aí vão perceber, pô, esse homem não é o Cristo verdadeiro, senão ele não iria profanar o templo, né? O anticristo, chamado de homem do pecado, homem da iniquidade, ele vai colocar uma imagem dele mesmo dentro do templo, vai se declarar Deus e vai exigir adoração. 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, e Apocalipse 13, versos 14 e 15, né? E veja bem, e a grande tribulação, principalmente os últimos 3 anos e meio, vai ser um período terrível, terrível de sofrimentos e tribulações para todos que estiverem vivendo nessa terra e que infelizmente não foram arrebatados. Apocalipse 3,10 diz que será um evento de âmbito mundial. Não será isolado apenas ali naquela região da Palestina, ali, Jerusalém. Vai abranger o mundo inteiro. Será o pior tempo de aflição e angústia que já ocorreu na história da humanidade. Daniel 12:1, Mateus 24:21 deixa claro isso. Será um tempo terrível de sofrimento para o povo judeu. Jeremias 30, do versículo 5 ao 7, deixa claro isso. O período será controlado pelo homem do pecado, o anticristo. Daniel 9, 27 e Apocalipse 13, 12. Os fiéis da Igreja de Cristo, eles receberam e recebem a promessa do livramento e do escape desse tempo aí. Lucas 21, 36, 1 Tessalonicenses 5, do 8 ao 10 e Apocalipse 3, 10 deixa claro. Eu vou te livrar do dia da ira. Glória a Deus, a noiva vai ser poupada, a noiva de Cristo. Mas o povo judeu e os que não subiram e os ímpios vão ter que encarar esse período, principalmente os últimos 3 anos e meio. Durante o período da grande tribulação, muitos entre os judeus e os gentios crerão em Jesus e serão salvos mesmo na grande tribulação. Deuteronômio 4, do 30 ao 31, Oséias 5,15, Apocalipse 7, do 9 ao 17, 14, do verso 6 e 7, deixa claro isso. Isso é um ato de misericórdia do Senhor. Será um tempo de grande sofrimento e de perseguição pavorosa contra os judeus e contra os cristãos que ficaram. Apocalipse 12, 17.
E 13:15 deixa claro isso. Será um tempo de ira de Deus e de juízo contra os ímpios. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11 e Apocalipse 6, 16 e 17. E Jesus declarou a respeito desses últimos 3 anos e meio, os 7 anos, mas mais os últimos 3 anos e meio. Ele disse: se esses dias não fossem abreviados, se não fossem curtos, né? Que é 1260 dias, a totalidade da raça humana seria extinta. Jesus falou isso. Mateus 24, 22. A grande tribulação vai terminar quando Jesus vier em glória, junto com a sua noiva, já com o corpo glorificado. Apocalipse 19, versos 7, 8 e 14. E o que ele vai vir na segunda vinda? Ele vai trazer livramento aos fiéis e remanescentes. Vai livrar a nação judaica que vai clamar pelo Messias, quando estiver cercada pelo anticristo e o seu exército. E o Senhor vai vir derrotar o anticristo e o seu exército, vai livrar o povo judeu, vai livrar os fiéis remanescentes e vai trazer juízo e destruição para os ímpios. Ezequiel 20, do 34 ao 38, Mateus 24, do 29 ao 31, Lucas 19, do 11 ao 27 e Apocalipse 19, do 11 ao 21. E Apocalipse capítulo 6 até o 18 deixa claro, esse período vai durar 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele vai enganar as nações, vai enganar o povo judeu, vai se mostrar amigo de todos, pacificador, um grande líder, vai trazer aparentemente uma solução econômica para o mundo que está em crise, uma paz entre as nações, principalmente entre os árabes e os judeus, mas no final dos 3 anos e meio, ele vai começar a mostrar quem ele realmente é, a aliança com os judeus vai ser quebrada, ele vai perseguir terrivelmente o povo judeu, terrivelmente a igreja, né? Vai exigir que seja adorado, vai querer implantar sua marca, e ninguém vai comprar ou vender sem a sua marca, está claro em Apocalipse, né? E nos últimos 3 anos e meio dessa grande tribulação, João, né, em Apocalipse, agora nós vamos entrar bastante em Apocalipse, o Senhor Jesus, na grande visão, ele abre o livro que estava com selos, né? E João começou a chorar porque diziam que não havia ninguém, né, digno de abrir os selos, abrir os livros e desatar os selos. Mas aí vem e confortam João, diz: não chore, porque, né, Jesus Cristo, Salvador, o Filho de Deus, ele venceu, o Messias, ele venceu, e ele é o único que é digno de desatar os selos e abrir os livros. E aí João se alegra, né? E aí então Jesus abre o primeiro selo. E ali em Apocalipse 6:2 mostra-se então um cavalo branco e alguém que estava sentado nesse cavalo branco, que está se referindo à manifestação do anticristo. Esse que está sentado no cavalo branco é a manifestação do anticristo, governando esse mundo nos 7 anos. O segundo selo, capítulo 6, verso 4, é o cavalo vermelho. O que é o cavalo vermelho? É a guerra, né? É um juízo da guerra, entendeu? Que vai devastar esse planeta. Já no terceiro selo, Apocalipse 6:5, é o cavalo preto, é a fome, que vai matar milhões de pessoas, milhares de pessoas nesse planeta. O quarto selo é o cavalo amarelo, em Apocalipse 8:18. Aí é a morte, né? A morte, entendeu? Que vai ceifar a vida de milhares e milhões de pessoas. Depois, no quinto selo, Apocalipse 6, do 9 ao 11, ele vê lá a alma dos mártires que morreram na grande tribulação,
debaixo do altar, reivindicando de Deus, de Jesus, uma vingança contra os que os mataram. E o Senhor diz, ainda não é o momento, né? Essa vingança ocorrerá no dia e no momento certo, marcado na agenda do Senhor. E no sexto selo, um grande terremoto, né, de proporção mundial, que vai causar mudança profunda no nosso planeta, em Apocalipse 6,12. Né? Olha que interessante. Já no capítulo 7, do 1 ao 17, aqui mostra uma pausa nesses juízos, né? Até que os 144 mil de Apocalipse 7,3 sejam selados pelo Senhor. Por quê? Porque esses 144 mil que serão selados, eles vão ser poupados dos juízos que vão ainda vir, né? E vai haver um silêncio de meia hora no céu. E por que esse silêncio? Porque há uma terrível expectativa dos que ainda estão vivos, que não morreram nesses primeiros juízos, do que virá agora no sétimo selo. O que está por vir no sétimo selo. E ao mesmo tempo, esse silêncio também, e essa pausa, é uma demonstração do amor e da misericórdia de Deus, para que os ímpios e os judeus se convertam. E vai haver judeus e gentios que vão, nesse tempo aqui, se converter. Embora a grande maioria, infelizmente, mesmo com os juízos, ainda vão estar com o coração endurecido e não vão se arrepender. Aí agora vem o sétimo selo, né? O sétimo selo, no versículo 2, né? E esse sétimo selo, ele traz 7 anjos. Cada anjo com uma trombeta, anunciando a ira e o juízo de Deus. 7 anjos, 7 trombetas, né? Olha lá, Apocalipse capítulo 8, verso 7. A primeira trombeta, devastação ecológica na terra. É um fogo misturado com sangue que foram lançados sobre a terra. E aqui diz em verso 7 de Apocalipse 8, que foi queimada 1/3 das árvores e de toda a erva verde. Veja bem, 1/3. Você imagina 1/3 do Amazonas? Devastado, que tristeza. E de outras florestas tropicais, né? Aí vem a segunda trombeta, Apocalipse 8, do versículo 8 ao 9. Devastação marítima. Foi lançado no mar, diz aqui o texto, que como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou em sangue 1/3 do mar, e morreu 1/3 das criaturas viventes que haviam no mar, e foi destruída 1/3 dos navios, das embarcações. A primeira devastação ecológica, a segunda devastação marítima. A terceira trombeta, capítulo 8, verso 10 e 11. Devastação agora nas águas doces dos rios. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo em fogo como uma tocha, e caiu sobre os rios e sobre as fontes de águas, uma estrela chamada Absinto, e 1/3 das águas tornou-se em absinto. Absinto quer dizer amargas. E muitos morreram pela contaminação das águas doces dos rios. Olha que tristeza. Aí vem a quarta trombeta. Devastação astrológica agora. Capítulo 8, verso 12. Foi ferida a 1/3 do sol, a 1/3 da lua e das estrelas. E se escureceu a terra. E 1/3 do dia já não estava mais brilhante. Você imagina, em pleno dia, 1/3 em trevas. Que terrível. Aí vem a quinta trombeta, né? Capítulo 9 agora, do versículo 1 ao 3. Aí vem um anjo, traz uma chave do poço do abismo,
e ali saem gafanhotos com poder como de um escorpião. E são demônios, esses gafanhotos são demônios, que diz o texto aqui, que estavam presos nesse abismo há milhares de anos, aguardando o momento certo para serem lançados na terra. E o que esses demônios vão fazer em Apocalipse 9, do 1 ao 3? Vão atormentar os ímpios, aqueles que não têm o selo de Deus. E a dor dos ferrões, né, vai causar tormento por 5 meses. E este é o primeiro ai apenas, hein? Tem os outros ais que estão por vir. Aí vem a 6ª trombeta. 4 anjos soltos que estavam presos junto ao rio Eufrates, Apocalipse 9, do 3 ao 17. E eles, com mais 200 milhões de cavalheiros, que são anjos, né? E vão matar 1/3 parte dos homens, dos seres humanos, homens e mulheres. 1/3 parte dos que restaram vivos nesse tempo aqui vai ser morto por esses anjos aqui. E os que não morreram, versos 20 e 21, não se arrependeram das más obras, nem da idolatria, nem do assassinato, nem das feitiçarias, nem das prostituições e dos roubos. E esse é apenas o segundo ai. E haverá um intervalo entre essa 6ª trombeta e a 7ª trombeta. E nesse período, no Apocalipse 10, do 1 ao 11, João recebe uma ordem de comer o livro, né? Coloca o livro e come o livro, um livrinho. E João diz que ele foi doce na boca, mas o livrinho foi amargo no estômago, né? Porque nesse livrinho tem os outros juízos que estavam por vir. Aí vem a 7ª trombeta. Grandes vozes dizendo: o reino passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E esse é o anúncio do reino milenar de Cristo, que vai se iniciar dentro de 3 anos e meio. Vem então o terceiro ai, Apocalipse 11, 19, né? Esse terceiro ai, quando a trombeta é tocada, vai trazer, olha só esse terceiro ai, mais 7 taças da ira de Deus. Veja bem, são os últimos juízos desse período terrível. Jesus fala muito desse período em Mateus 24 e 25. Ele fala muito, né? E a primeira taça, a taça da ira de Deus, está em Apocalipse 16, verso 2. Vai ser uma taça derramada. É uma chaga, tipo um câncer, uma chaga ruim, maligna. E vai trazer feridas dolorosas aos que adoraram a besta e receber a sua marca, né? Então eles vão ser atormentados com essas chagas terríveis. Vem então a segunda taça, Apocalipse 16, 3. Uma taça derramada sobre o mar, morrendo, agora não é mais 1/3 parte, agora morrendo todos os seres marinhos que vivem no mar, todos vão morrer, todos, né, que vivem no mar, com essa taça, essa segunda taça. Aí vem a terceira taça, Apocalipse 16, dos versículos 4 ao 7, uma taça, né, trazendo sangue nas fontes das águas e dos rios, né? Juízo sobre os assassinos dos mártires. Por quê? Porque assim como os assassinos dos mártires mataram os cristãos que não quiseram adorar a besta nem o anticristo, também os rios, as fontes das águas, né, vão ser derramados sangue sobre eles. Entendeu? E infelizmente não haverá mais água potável, vai estar tudo contaminado com sangue nessa terceira taça. Imagina que terrível. Aí vem a quarta taça da ira de Deus, Apocalipse 16, do 8 ao 9. Uma taça derramada sobre o sol, permitindo que o sol queimasse com fogo
né, os homens com grande calor. Mesmo assim, veja o que é a dureza de coração do ser humano. Diz aqui, claro, em Apocalipse. Mesmo assim, as pessoas não vão se arrepender, pelo contrário, vão ainda blasfemar contra Deus. Por isso tem gente dizendo, depois dessa pandemia do coronavírus, as pessoas vão melhorar. Não vão, não. O ser humano só melhora quando ele aceita Cristo e nasce de novo. Entendeu? Não se iluda, não. A quinta taça, Apocalipse 16, do 10 ao 11. Uma taça derramada sobre o trono da besta, e sobre o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam suas línguas de dor. Né? E aqui é grande dor como de úlceras, está escrito aqui. Sede, forte calor. E o que eles fizeram? Ao invés de se arrepender, blasfemaram contra Deus. Então vem a sexta taça da ira de Deus. Apocalipse 16, do 12 ao 16. É uma taça derramada sobre o rio Eufrates, e as águas secaram, a fim de preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente. Isso aqui, na verdade, é uma preparação do vale, né, para que o anticristo e os seus exércitos virem marchando para guerrear contra Jerusalém, contra os judeus, na guerra que é chamada aqui de Batalha do Armagedon, né? Vale do Megido, Batalha do Armagedon. Veja bem, aí haverá um intervalo breve em Apocalipse, do 13 ao 16, né? Um intervalo. 3 espíritos imundos saem da boca da trindade satânica, dos versículos 13 ao 16, Apocalipse 16, dos versículos 13 ao 16. E esses 3 espíritos imundos que saem da boca da trindade satânica, que é o anticristo, a besta e o falso profeta, para seduzir e ajuntar os reis dessas nações para a batalha do Armagedon. Né? E no capítulo 15, né? Ou melhor, temos uma promessa da volta de Cristo. Né? No versículo 15, uma promessa da volta de Cristo. Entendeu? Aí vem a sétima taça, Apocalipse 16, do 17 ao 21. É uma taça derramada, liberando a voz do santuário, dizendo, está feito. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e um grande terremoto, o maior que já houve, movendo ilhas e montanhas. Pedras e saraivas caíram do céu. E diz o texto aqui que algumas dessas pedras que caíram do céu pesavam 50 quilos. Imagina. Né? E então, no capítulo 16, verso 16, então se dá aqui a batalha do Armagedon. Né? E porque após o tribunal de Cristo, após a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, a igreja glorificada descerá com Cristo para estabelecer o seu reino na terra. E Cristo vai batalhar contra o anticristo, o falso profeta e a besta e essas nações, nessa batalha que é chamada de Batalha do Armagedon, ou Vale do Megido, que é esse lugar onde o rio Eufrates vai secar para se tornar um lugar de passagem desses reis que virão marchando para destruir Israel. Quando o povo judeu se vê apertado, vê que não tem saída, eles vão clamar aos céus, e então virá o Messias, o mesmo Messias que há 2000 anos eles rejeitaram. E então Jesus descerá no Monte das Oliveiras, e o monte se fenderá em 2 partes, e ele com uma espada que sai da sua boca, ele vai destruir o anticristo, o falso profeta, a besta, vai destruir essas nações inimigas, né? E vai prender Satanás por 1000 anos. Né? Nessa planície de Israel, em Samaria, na região da Palestina,
Jeremias 25, 31, Zacarias 14, do 2 ao 5, fala sobre isso. Os exércitos de todas as nações aliadas ao anticristo marcharão sobre Israel, com o objetivo de destruir Israel e tomar conta de tudo aquela região. O anticristo e todo o seu exército serão destruídos por Jesus Cristo. E os judeus serão salvos, né? E também os cristãos que ficaram serão salvos, os que estiverem vivos, né? E essa vitória é necessária porque a partir dessa vitória, Jesus então estabelece o seu reino milenar. E Satanás vai ficar preso durante 1000 anos, para que Jesus reine junto com a igreja. A igreja vai reinar com Cristo nos 1000 anos aqui nessa terra. Olha o privilégio que Jesus vai dar à igreja, a sua noiva. Por isso, meus irmãos, né, veja que o que essa terra aguarda não é nada bom. Essa pandemia do coronavírus é um refresco perto de tudo isso que vai acontecer. Espero que você pegue e anote todos os textos para você conferir. E você vai ver que o período da grande tribulação será terrível. Por isso que nós precisamos cada dia mais nos firmar com Cristo, buscar mais e mais o Senhor, fugir da aparência do mal, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida, procurar cumprir fielmente o ide de Jesus, pregando o Evangelho, fazendo missões, apoiando a obra missionária, interceder pela nossa família, pela nossa nação, porque vai valer a pena, meus irmãos, vai valer a pena naquele grande dia do arrebatamento. Olha o que Deus vai livrar a igreja, não é? Por isso eu quero aqui deixar essa palavra para os irmãos. Existem algumas doutrinas sendo pregadas, né, por aí, e toma cuidado com essas doutrinas, né, dizendo, não, nada disso vai acontecer, tudo isso aqui que está em Apocalipse é figurativo, não vai acontecer nada disso, porque Deus é amor. Como que um Deus de amor vai destruir os rios, vai destruir os animais, vai destruir uma terça parte dos homens, vai mandar úlceras, vai liberar demônios? Como é que um Deus de amor vai fazer isso? Mas não se esqueça que esse Deus de amor, há milhares de anos atrás, ele destruiu Sodoma e Gomorra, mandando fogo do céu, porque era uma cidade, 2 cidades que não se arrependeram, embora Ló estivesse ali pregando a justiça. Ele destruiu o primeiro mundo com as águas do dilúvio, esse Deus de amor. Embora Noé tivesse pregado durante mais de 100 anos e o povo não se arrependeu. E esse Deus de amor enviou Jesus, o seu único filho, para morrer por nós, para nos dar a salvação. E o evangelho do reino vem sendo pregado há 2000 anos, então ninguém tem desculpa. Por enquanto a porta da graça está aberta. Por enquanto todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas em breve as trombetas soarão e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, recebendo corpos incorruptíveis, glorificados e eternos, e depois os cristãos que amam a Cristo, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, serão arrebatados entre as nuvens para o encontro do Senhor. E aí se dará início ao governo mundial do anticristo. E nos últimos 3 anos e meio dos 7 anos da grande tribulação, vai acontecer todos esses juízos descritos em Apocalipse. Por isso que nós devemos, a cada momento, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, valorizar mais e mais a nossa salvação. Todos os dias adorar a Cristo, louvar a Cristo por Ele ter nos salvo, né? Ter nos salvado, ter morrido por nós na cruz do Calvário e por ter nos feito chegar até nós as boas novas da salvação do Evangelho. E também sermos movidos por compaixão, pelo amor de Cristo, para levar essas boas novas para outras pessoas que ainda não ouviram a respeito desse Evangelho.
Amém, queridos? Ó, medite em tudo isso, tá? Busca mais o Senhor, ame mais a Cristo. Não se conforme em viver um cristianismo medíocre. Não aceite isso. Não aceite ser um cristão medíocre. Não aceite. Busque mais o Senhor, ore mais, leia mais, busque mais o Senhor. Não fique perdendo o seu tempo, né, com tantas coisas banais desse mundo, né? Busque mais o Senhor. Pague o preço. Amém? E eu quero convidar você, ó, depois de amanhã, quarta-feira, nós vamos dar continuidade a esse estudo. É a terceira parte, escatologia, o futuro da Igreja de Cristo. Aí nós vamos falar sobre o milênio, o trono branco e o estado perfeito, o estado eterno, o novo céu e a nova terra que o Senhor vai criar. Aleluia! Glória a Deus por isso. E a nova Jerusalém. Está lá em Apocalipse 20, 21, 22. Amém, meus amados? Eu quero agora convidar você a fechar seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito. Eu quero aqui te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de ministrar essa palavra aos teus filhos e às tuas filhas, Pai. E a todos aqueles que ainda ouvirão, Senhor. Senhor, que esta palavra venha renovar a mente de todos, edificar a fé, trazer um despertamento, trazer um arrependimento, trazer mudança de vida, alcançar almas, alcançar vidas, trazer salvação e um reavivamento espiritual. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta do sono, da carnalidade, em nome de Jesus. Faz essa obra, Senhor, começando pela nossa família. O Senhor prometeu, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Pai, faz essa obra. Aviva a tua igreja, aviva a tua noiva, Senhor, e que nós sejamos usados por ti para pregar o Evangelho e ganhar almas. Abençoa cada lar, abençoa cada família, derrama do teu amor, derrama da tua paz e das bênçãos do Senhor, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ó, uma boa noite aos irmãos, tá bom? Que você durma o sono dos justos, medite em tudo isso e até quarta-feira, 7h30. Deus abençoe a todos.